Bom dia, queridos professores, educadores, pedagogos e diretores. Sejam todos bem-vindos para essa live especial que marca o nosso retorno do segundo semestre. Eu sou a Ana Cláudia e estarei com vocês nesta manhã como mediadora deste encontro. Para abrir oficialmente nossa live, convido com carinho a nossa diretora de Departamento Pedagógico, Elisiane Aparecida Melo Silva, que trará uma mensagem de acolhida e motivação nesse recomeço. Bom dia a todos. Então, hoje eu fui incumbida de vir aqui para dar as boas-vindas a vocês que estão aí nas nossas escolas, nos nossos CMEs. Então, sejam bem-vindos, né? Que esse segundo semestre seja muito bem-vindo, que ele venha com tudo que ele nos traz de bom, com os aprendizados, com os desafios, com os novos conhecimentos. E para esse segundo semestre, o que é que nós queremos? Que nós tenhamos o essencial, que é a sabedoria. A sabedoria para administrar o nosso trabalho, para fazer aquilo que nós temos que fazer bonito e bem feito, que nós tenhamos sabedoria para lidar com o novo ou para lidar com aquilo que nós já conhecemos de forma diferente, para administrar as nossas relações no dia a dia, com os nossos pares, para atender os nossos alunos, as nossas crianças, que a sabedoria acompanhe essa nossa nova caminhada aí no segundo semestre. Então, que nós sejamos abençoados com esse dom, agraciados e que possamos caminhar juntos, que este novo ciclo que se inicia com o segundo semestre venha para nós com muitas coisas boas na educação, que nós possamos fazer a diferença, continuar fazendo como já fazemos hoje, continuar fazendo a diferença na nossa educação. O departamento pedagógico está aqui para caminhar junto com vocês. As tutoras das escolas e dos CMEs estão aqui e juntos vamos trilhar essa nossa nova caminhada, de mãos dadas, fazendo o melhor pelos nossos alunos, pelas nossas crianças, pelas nossas escolas e pelos nossos CMEs. Então, mais uma vez, que seja bem-vindo esse segundo semestre e que cada um de vocês se sinta acolhido, importante e bem-vindo a esse trabalho. Obrigada, Elisiane, pelas suas palavras encorajadoras e por sempre conduzir o nosso trabalho com sensibilidade e dedicação. Passamos agora à fala da nossa secretária de Educação, professora Rosana Aparecida Schwartz, que também preparou uma fala especial para esse momento de reencontro e renovação. Servidores, diretores, diretoras, educadores de todas as nossas escolas e CMEs. É com muita alegria que o prefeito Baitala e eu acolhemos todos vocês neste primeiro dia de aula do segundo semestre de 2025. Quero ressaltar aqui a importância do trabalho de cada um de vocês para o desenvolvimento dos nossos alunos. Esperamos então que esse segundo semestre seja mais tranquilo, um semestre que demonstre a nossa unidade, o nosso respeito pelas crianças que muitas vezes têm em seu professor, em seu educador, a maior referência da sua vida. Agradeço, tanto eu quanto o prefeito Baitala, porque nós, no serviço público, muitas vezes ficamos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam rapidamente, mas é preciso respeitar a legislação e os processos. Então, nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo, mas no tempo legal. Agradeço e me coloco à disposição, assim como coloco à disposição de vocês, toda a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação, para que juntos possamos construir cada dia mais um ensino
de qualidade, de respeito e de formação integral dos nossos alunos. Esse segundo semestre será marcado por um objetivo, por uma meta, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Até o final do ano, queremos todos os nossos alunos de segundo ao quinto ano alfabetizados. É um semestre de muito compromisso, temos aí o SAEB batendo na nossa porta, e para que os resultados sejam positivos, nós precisamos do empenho e da dedicação e do compromisso de cada um de vocês. Contem conosco, estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los em todas as demandas das escolas e dos CMEs. Obrigada por essa parceria, obrigada diretores, diretoras, pedagogas, secretários, que assumiram conosco essa grande demanda, tanto do início como do final do ano que ainda temos por caminhar. Desejo que vocês, além do trabalho, sejam felizes. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada, professora Rosana, por sua acolhida e por todo o apoio que tem nos dado ao longo dessa jornada educativa. E para abrilhantar ainda mais nossa manhã, tenho a honra de apresentar o nosso palestrante convidado, Guilherme Nunes, que nos conduzirá a uma reflexão inspiradora, provocadora e essencial para fortalecermos ainda mais nosso trabalho nesse semestre que se inicia. Guilherme Nunes possui MBA em Comunicação e Semiótica, pós-graduação em Teologia, graduação em Administração, tem experiência em mais de 12 anos na área de gestão e há mais de 10 anos como formador de equipes. Palestrante na área inspiracional, atua como treinador na área de comunicação e Enneagrama desde 2017. Também licenciado pela Sebrae Place desde 2021, com 3 cursos validados na área de comunicação aplicada ao atendimento, vendas e liderança. Olá, tudo bem com vocês? Muito bom dia para vocês que me acompanham agora. Boa tarde para vocês que vão acompanhar no período da tarde essa conversa. Uma honra verdadeira poder estar aqui junto novamente com educadores de Guarapuava. Em outras oportunidades já tivemos a chance de nos conectarmos até você. E neste momento, mais uma oportunidade muito boa vinculada ao retorno de semestre. Eu sou Guilherme Nunes, sou casado com a Bruna, sou pai da Clara e sou um apaixonado por fazer as pessoas pensarem um pouco na vida. Então, hoje, o nosso objetivo maior vai ser exatamente esse. Fazer você que está aí na escola, alguns de vocês, de repente, não estão na escola, ainda estão acompanhando individualmente, mas hoje é dia de alguma forma, trazer uma introspecção, algumas informações importantes para que faça sentido esse retorno, essa retomada de vida profissional de cada um de vocês, que tem uma profissão que faz a diferença no mundo, e começa desde os pequenos, lá na creche, né, do CMEI, a gente já creche, agora CMEI, e que fazem com que vocês, de alguma maneira, consigam formar uma geração, que eu também passei por isso, também fui aluno lá da Escola Municipal Raul Henrique Lupatelli, nos primeiros anos de vida, e agora poder conversar com você, que de repente já tem essa história gigantesca de formação de gente, e agora está podendo trocar essas informações para que o teu semestre comece de uma maneira diferente. Vou pedir para que o material seja transmitido, né, com o tema da nossa conversa de hoje, e para que possamos fazer isso de uma maneira muito boa,
eu não tenho como interagir com vocês, que é do jeito que eu gosto, né? Junto aí no tete-a-tete, mas aqui, de onde eu estou, aqui da Secretaria de Educação de Guarapuava, poder chegar de alguma maneira até você e a tua história. Hoje vamos falar sobre a inteligência emocional na vida de vocês, educadores. Você que está na linha de frente da formação de um grupo de pessoas que vai transformar esse mundo que nós estamos. Então, antes de nós mergulharmos nos conteúdos, nas histórias que vamos trazer durante essa conversa, eu gosto muito de fazer com que você comece a pensar no teu eu. Então, veja só. Veja quantas pessoas você, educador, encontra no seu dia. Você já parou para pensar que você, na medida que está muita correria, muita adrenalina, aquela coisa do não saber nem onde eu estou, de tanta coisa que eu tenho feito, você começa a olhar para as pessoas e deixa de olhar para elas. Olha só que coisa interessante. Quando você olha para as pessoas e deixa de olhar para elas, você entrou no automático da tua vida. Então, quando nós falamos em tempos desafiadores, nós falamos exatamente disso. Não é só pensar em critérios externos a nós. Tempos desafiadores é o tempo em que nós estamos e que não sabemos mais nem onde estamos. Veja que coisa. Você encontra colegas dentro da escola, encontra muitas vezes a tua família. Você saiu de casa hoje, você que saiu de casa, olha para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu pai, para a tua mãe. Será que você olhou nos olhos dele? Será que você deu um beijo no rosto? Será que você deu um abraço apertado? Nós paramos de fazer esse movimento justamente porque não dá tempo. E quando, nessa manhã, nós temos a chance de conversar, mesmo que online, mesmo que eu aqui, você aí, você para pensar um pouquinho que é exatamente assim que funciona. Nós paramos de olhar verdadeiramente para as pessoas e quando isso acontece, infelizmente, nós vamos cada vez mais nos isolando e perdendo oportunidades que nunca mais vão voltar. Elas acabam. A oportunidade desta manhã, em que você saiu da tua casa, se deslocou para esse dia formativo, pedagógico aí dentro da escola, ele não volta mais essa manhã. Acabou. Ela ficou lá e não retorna. Quando nós paramos para pensar em tudo que perdemos por entrar num automático, isso é tempo desafiador. Essa é a grande dificuldade da humanidade hoje. Não conseguir olhar para dentro. Nós estamos tão preocupados em que o dia comece e termine, nós nos perdemos no meio de tudo isso. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A importância de ter a QE, ou o coeficiente de inteligência emocional, para fazer com que você tenha sucesso. Quando eu falo de sucesso, eu não falo apenas do sucesso monetário, sucesso financeiro. Eu digo do sucesso que o dinheiro não compra também. O tempo de qualidade com as pessoas importantes, a valorização dessa profissão tão incrível que você tem de fazer a diferença na sociedade. É sobre isso que nós vamos falar. Então, onde você estiver, de onde quer que você esteja vendo essa nossa conversa, essa nossa transmissão aqui pelo YouTube, eu peço para que você tenha um tempo para você. Vou colocar aqui uma trilhazinha de fundo, ver se chega até você. Um tempo para você. Pensando como foi hoje, apenas hoje. Encontrando seus colegas na escola, entendendo como os colegas chegam até você durante um cumprimento, por exemplo, um retorno de férias. E compreendendo também o que tem que ser feito nesse semestre para que a sua vida seja melhor. Não apenas a vida profissional, essa que você tem a chance de transformar a humanidade como educador, mas também a sua vida como pessoa. A pessoa que deita no travesseiro todas as noites, consegue dormir a noite toda ou não, e no outro dia que acorda cheio de vontade de começar. O que essa pessoa precisa trabalhar na vida dela para que esse semestre seja diferente? Eu tenho certeza que você, educador, já passou por várias oportunidades de ter que ouvir, pensar. E quando pensa, será que eu estou pensando mesmo em ser melhor? Estou pensando em compreender aquilo que eu preciso melhorar? Penso no meu jeito novo
de olhar para a vida. Quando você cumprimenta as pessoas próximas a você cumprimenta olhando nos olhos, abraçando, ou você cumprimenta já porque pode dar errado. Então, onde você está, mesmo que vocês estejam conversando ou fazendo outras coisas, pare um minuto. Quantas vezes no seu dia você para? Agora é hora de parar. Para que antes de nós falarmos sobre tudo o que temos que falar, nesses breves minutos, que verdadeiramente você olhe para dentro e pense: eu quero ser diferente. Eu quero melhorar a minha vida como pessoa, como membro da minha família, como profissional e educador desse município gigante e cheio de gente boa que é Guarapuava. Então, tem esse tempo para você. Feche um pouquinho seus olhos, inspire pelo nariz, segure o ar, solte ele, com tranquilidade, com leveza, para que você possa ter algo positivo dessa nossa conversa e levar para esse semestre que inicia hoje. Tem esse tempo para você. É interessante pensar que quando nós estamos parando ou tentamos fazer isso, inspiramos, seguramos e soltamos o ar, nessa hora fica parecendo que puxa, eu estou perdendo tempo. O que eu estou fazendo? Naquele momento exato, você está cuidando apenas de você. E é isso que nós propomos para você, nesse pequeno momento da tua manhã, pensar em você. Então, tudo que nós falarmos aqui vai ser para a pessoa, educador. Não vai ser para a pessoa que está do seu lado, se vocês estiverem reunidos, vai ser para você. Para que você possa refletir na tua vida e entender como essas informações que nós vamos trazer, vinculadas à inteligência emocional, podem te ajudar como educador e como pessoa. Tá bom? Vamos em frente. Vamos chegar. Eu vou trazer um material aqui para vocês agora, um pouquinho sobre a inteligência emocional. Nós vamos usar para pensar esses conteúdos que estamos transmitindo para vocês, né? Vamos pensar muito neles, porém, em certo momento, esse conteúdo vai começar a fazer sentido na tua rotina como educador, na tua rotina como família. Deixa eu só ver aqui se a gente está conseguindo transmitir. Muito bem. Aqui nós temos um pouco sobre a inteligência emocional. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre ela, né? A inteligência emocional foi desenvolvida com ainda mais força pelo Daniel Goleman, que é um grande pensador sobre essa teoria, e ele diz o seguinte sobre a inteligência emocional. Ele diz que a inteligência emocional ela visa o desenvolvimento da habilidade de reconhecer minhas emoções e as emoções dos outros. Aprender a lidar com essas emoções e aprender a lidar com as emoções dos outros, com as minhas e as dos outros. E aí, quando nós pensamos nisso, é muito interessante, nós trazemos as realidades da nossa vida, para que isso fique ainda mais claro. Vocês, educadores, já ouviram muito falar sobre o termo QI, né, que é o coeficiente de inteligência. E é muito complexo desenvolver ou aumentar, né, trabalhar esse QI. Vocês que trabalham com isso sabem muito bem. Vou estar chovendo no molhado, já sabem do que eu estou falando. Porém, a inteligência emocional, ela, depois da pesquisa do Goleman, nós podemos perceber que o QI, sim, é muito bom para o nosso sucesso. Quando eu falo de sucesso, lembra do início da nossa conversa, eu não falo apenas do sucesso financeiro. Eu falo do sucesso que você leva para a tua vida, você como pessoa. Então, olha que interessante isso. Aqui, nós temos essa diferença entre QI e QE, que é esse termo do coeficiente de inteligência emocional. Qual é a diferença disso? O QI, o coeficiente de inteligência, corresponde apenas a 20% no sucesso da vida. Habilidades cognitivas e um conhecimento técnico. Tudo isso que você desenvolve desde o começo da tua trajetória traz 20% para o teu sucesso de vida.
Sucesso de vida não é sucesso financeiro, é sucesso como um todo. Já o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, representa 80% do sucesso na tua vida, que são as habilidades sociais e o autoconhecimento. Veja, por que nós, educadores, eu me incluo nisso, porque nós, educadores, precisamos desenvolver isso em nós e nos nossos alunos. Porque quando nós pensamos em educar, primeiro nós trabalhamos a base, quem nós somos. Então, mesmo o QI sendo extremamente necessário para abrir a tua mente para esse QE, o coeficiente de inteligência emocional vai fazer com que você tenha verdadeiramente o sucesso. Para entendermos esse coeficiente de inteligência emocional, nós precisamos trazer ele em resumo, para que vocês consigam levar ele para casa de uma maneira que você consiga aplicar no seu dia. Por exemplo, quantas vezes pela manhã, na tua vida, você para, antes de tomar café, antes de interagir, até mesmo com as pessoas dentro da sua casa, você para e começa a pensar, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? É segunda-feira, estou angustiado em ir para o trabalho? O que está acontecendo internamente? Para que, a partir desse entendimento, você consiga compreender os seus sentimentos e não queira descontar em ninguém a raiva que você acabou de sentir, começando o seu dia. Por que nós não paramos para pensar nisso? Porque isso não está no nosso radar de pensamento diariamente. Nós não temos utilizado a nossa inteligência emocional. E durante essa conversa que nós vamos ter aqui, você vai poder perceber se de fato você está usando ou não tudo aquilo que você sente dentro de você para fazer com que o seu sucesso apareça. Veja, pode ser que eu estou falando com algumas pessoas que chegaram ou pensam no início das aulas, chegam na escola, olham para a escola, para os colegas, para os alunos e pensam, puxa vida, que difícil, mais um período, né? Parece que tem uma nuvem chovendo em cima, né? Aquela dor, aquele sentimento de dor. Mas por que está acontecendo isso? O que está acontecendo contigo internamente que faz com que você não tenha esse sucesso? Veja, você tem uma profissão incrível, você escolheu uma profissão que muda a humanidade, mas por que isso acontece contigo? Já parou para pensar? A inteligência emocional, quando você adquire, e a parte boa, né, o QI, é muito complexo de nós conseguirmos aumentá-lo ou potencializá-lo, já a QE é muito simples. É só você começar a olhar para dentro e perceber isso. E nesta manhã, você vai descobrir como perceber essas tuas emoções. O que acontece dentro de você? Por que você sentiu isso quando chegou na escola? Por que você sente isso quando volta para casa e de repente olha aquela bagunça que está lá na casa, né? Que é um diálogo melhor dentro de casa, mas não consegue? Por que acontece isso internamente? Tudo isso nós vamos chamar de compreender a inteligência emocional. Veja que coisa incrível eu vou mostrar para vocês agora. Para que essa inteligência emocional aconteça de fato, Daniel Goleman apresentou cinco pilares. E esses 5 pilares vão nortear, em ordem, logicamente, esse teu processo de olhar para dentro. Para que você pare de ter esse movimento apenas pessimista ou olhando as coisas ruins que estão acontecendo contigo. Veja só, aqui nós temos esses 5 pilares. Então, de onde você está, acompanhe com muita atenção. E se você tiver uma maneira de anotar isso, anote. Não deixe com que passe apenas aqui durante essa transmissão que estamos fazendo pelo YouTube. Faça com que essas anotações reverberem esse semestre. Todo momento em que você não estiver bem, estiver num momento oscilante, mas pior do que você está hoje, de repente, você precisa lembrar desses pilares para que você consiga melhorar o teu semestre. Vejam que interessante. Acompanhe. São 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar, e daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes dele, enquanto eu estou falando, já vai pensando nas emoções que você sente, tanto voltando para a escola, quando voltando para casa, quando encontrando a sua família. Né? Vá pensando nesses movimentos. Olha só o primeiro. Conhecer as próprias emoções. É a base da inteligência emocional. O que é conhecer as próprias emoções? Deixa eu só tirar aqui. Conhecer as próprias emoções
Conhecer as próprias emoções nada mais é do que você perceber todo esse movimento que está acontecendo contigo. Isso que você pensou vindo para cá. O movimento de estou aqui agora, tenho que fazer outras coisas daqui a pouco. Estou nervoso, estou sentindo raiva, né? Uma raiva que começa nessa boca do estômago e vai subindo e para aqui na garganta, né? Uma raiva que não é muito fácil de sentir, dói, né? Ou um sentimento de, puxa vida, as coisas não estão dando certo, estou com problema financeiro, estou com dificuldade. Então, conhecer as emoções, conhecer o que acontece contigo a partir da externalidade. Chega alguma coisa de fora, nós temos o costume de culpar o outro. Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é da sociedade, a culpa é da família. Enfim, você vai começar a culpar o outro para que você não olhe para dentro e conheça suas próprias emoções. Quando você olha para dentro e conhece as emoções, as coisas vão ficando mais fáceis. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico nós vamos chamar de lidar com as emoções. Eu conheço e eu aprendo a lidar com as emoções. Recuperar-se rapidamente das emoções negativas. É como se você tivesse dentro do teu cérebro um outro Guilherme, uma outra Maria, um outro João, e estar ali dentro vai fazer com que você olhe para essas emoções e queira recuperar-se rapidamente. Eu não quero ficar lá. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo para que eu possa voltar rapidamente. Aconteceu um problema na escola, o que você faz? Ah, não, já vou esbravejar, já vou lançar para fora para que eu alivie aquela tensão. Não quero isso. Não, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico é motivar-se. Não tem nada a ver com a palestra motivacional, não. Motivar-se é colocar a emoção a serviço de uma meta. A não ser que você fale para mim assim, Guilherme, eu amo ficar triste. Puxa, eu adoro. Eu adoro sofrer, eu adoro me esconder no banheiro para chorar. Eu acredito que não é isso, né? Não quero que seja isso, estou torcendo para que não seja. Mas se for isso, você vai estar fazendo muito bem, então. Alimentando as coisas ruins que você acabou de sentir, acabou de pensar, acabou de trazer para o seu corpo e trazer o sofrimento. Né? Movimentos de raiva, movimentos de pessimismo, movimentos de querer desistir. Quando você se motiva, puxa, eu quero ser melhor. Eu quero ter uma família melhor. Eu quero voltar para casa e ter prazer em voltar para casa. Eu quero chegar no trabalho e ter prazer de ter um trabalho que muda a humanidade, né? Que é ser educador. Então, você precisa motivar-se para isso. O quarto tópico é reconhecer as emoções dos outros. Como assim reconhecer a emoção dos outros? Se eu já olhei para as minhas emoções, aprendi a lidar com ela, recuperar mais rápido, como se eu estivesse conversando internamente, motivar a mim mesmo, ter essa motivação de querer ser melhor, e depois eu saio de mim um pouquinho, começo a olhar para o outro, aí tudo começa a ser transformado. Quando eu reconheço a emoção dos outros. Quando você, por exemplo, que é uma pessoa mais agitada, quer resolver rapidamente as coisas, encontra uma outra pessoa que é um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, dentro de você já começa a se incomodar. Puxa vida, que lerdeza. Onde é que já se viu essa pessoa vai viver 1000 anos desse jeito? Né? E aquilo começa a incomodar você. Mas por que incomoda? Porque essa pessoa é diferente. Se você tiver inteligência emocional, conhecer as suas emoções, lidar com essas emoções, motivar para ser melhor, quando você olha para o outro, você percebe que o outro é diferente. E ao invés de julgá-lo, colocar ele para longe de você, desenvolver estratégias para até mesmo tirá-lo da sua vida, você reconhece que ele é apenas diferente. Escuta, entende o que ele está passando. E, por fim, você lida com os relacionamentos. Após entender o outro, você começa a ter autocontrole e empatia. Veja que coisa interessante. Aqui está o primeiro pilar. Então, enquanto esse primeiro pilar aparece aqui para você na tela, aí da tua TV ou do Data Show, diferente de onde vocês estão transmitindo, olhem para essa tela e percebam o seguinte. Aqui nós temos o conhecer as próprias emoções. A partir desse descritivo, identificar o que estamos sentindo, reconhecer padrões emocionais recorrentes que acontecem o tempo todo, né? Entender gatilhos que acontecem dentro da sala de aula, o que te estressa com os alunos, o que te estressa quando um aluno mais difícil tenta tirar o seu sossego, né?
Vai ter, sim, os alunos que vão ser mais dedicados e mais firmes, ali, fiéis ao que está acontecendo. São raros, né? Mas acontece. Os colegas de trabalho, né, que você convive, que você se dá muito bem, outros que você não se dá tão bem. É natural, faz parte da vida do ser humano. Pense aí você, professor, educador, o que é essas emoções? O que são essas emoções? O que acontece em você? E vou pedir para você nomear uma emoção. Seja ela uma dificuldade com um colega de trabalho, uma dificuldade com um aluno, que tira o teu sossego. Nomeie essa uma emoção. E a partir desse nomear uma emoção, liste ela. Seja no celular, numa folha, num caderno que você tiver aí perto. Liste essa emoção. Conheça o que está acontecendo com você. Por exemplo, Guilherme, eu sinto muita raiva quando alguém faz uma coisa que eu não gosto. Quando alguém faz uma coisa errada. Eu sinto raiva quando as pessoas não valorizam ou não trabalham tanto quanto eu. Aquilo me dá um respiro curto. Um respiro curto, que é que nós chamamos da raiva, né? Aquela raiva que é vulcânica, ela sobe. Em alguns casos até fica vermelho, o olho estala. Pode ser que seja uma emoção sua. Então, lixe essa emoção. Pense nela. Ok? Pensou na emoção? Muito bem. Não posso interagir, então não posso ver teu olho aqui, não posso ver teu movimento assim, não posso ver teu movimento assim também. Então, estou aqui presumindo baseado na quantidade de público que eu já fiz. Então, estou aqui na torcida para que você tenha pensado nessa emoção. Primeiro passo. Pensei, conheci a emoção, identifiquei o que está acontecendo comigo. Agora, eu vou para o segundo passo. Imagine que trouxemos a emoção da raiva, né? Porque as pessoas não fizeram aquilo que eu acho certo fazer. Vamos para o segundo tópico agora. O segundo tópico, ele tem uma outra linha. O segundo tópico, junto com o terceiro, aqueles caminhos juntos, ele fala em como lidar com essa emoção. Em como fazer com que essa emoção não te jogue para baixo. Então, conheci a raiva. Agora, eu rapidamente começo a treinar. Técnicas de respiração. A raiva faz com que a sua respiração seja curta, lembram? Agora eu vou trabalhar uma respiração mais leve. Tem gente que nem consegue puxar tanto. Deixa eu me acalmar, deixa eu respirar. Eu vou resolver esse negócio. Por que eu estou sentindo raiva? Eu faço uma pausa estratégica e eu faço uma ressignificação daquilo que eu senti. Por que estou sentindo isso? Eu preciso sentir raiva? Agora olha essa sacada, minha gente. Você está indignado com o movimento do outro. E agora? O que você faz? Você pode controlar o outro? Pode mudar o que está acontecendo com ele? Não pode. Você não tem domínio sobre o outro. Mas eu tenho uma notícia boa. Você tem domínio sobre você mesmo. E é isso que você está aprendendo aqui. Aprendendo a dominar as suas emoções. E aqui você vai aprender a fazer isso. Respirando, fazendo essa pausa estratégica. Deixa eu ver, por que eu estou sentindo raiva? A pessoa é só diferente. Né? Deixa eu me acalmar. Deixa eu respirar profundamente, não um respiro curto. E deixa eu ver as coisas se acalmar. Eu imagino que aqui, enquanto eu falo, deve ter muita gente pensando, né? Guilherme do céu, parece que você está olhando para mim aqui. Cadê a câmera? Quem está me vendo aqui? Começa a acontecer esse movimento. E é isso mesmo. Existem alguns padrões de comportamento, e eu tenho percebido nesse tempo, trabalhando com a educação, tanto de Guarapuava quanto de outras cidades que eu faço, que tem sido uma recorrência. Então, esse pode ser o teu caso. Depois de fazer esse movimento de lidar com as emoções, você vai se motivar. Que é o terceiro tópico. Deixa eu me motivar para eu parar de sentir isso. Deixa eu encontrar um propósito do meu ensino, da minha convivência, da minha relação interpessoal. Deixa eu celebrar pequenas vitórias. Deixa eu cultivar o otimismo realista. Não o otimismo sonho, fantasioso. Não, o otimismo realista. Poxa vida, eu já consegui não reagir imediatamente. Eu não estourei. Eu me acalmei, respirei e agora eu vou seguir em frente. Isso já é uma vitória gigantesca. Por quê? Porque existe uma motivação. Eu quero ser melhor. Eu olhei para a minha pequena vitória, não estourei, não fiquei mal também por ter guardado aquilo, eu compreendi o que aconteceu naquela raiva. Puxa vida, a pessoa não fez porque ela é diferente de mim. Ela tem um outro ritmo. Depois, deixa eu tentar de novo, e de repente pode ser uma dificuldade sua, ter que repetir a mesma coisa que já foi pedida.
Por exemplo, né, vocês que são casados aí, de repente a esposa, né? A esposa reclama um pouquinho do marido ter deixado a toalha molhada em cima da cama, né? E agora, meu Deus, vai acabar tudo. Vamos entender o que está acontecendo, vamos trazer aquele problema que está acontecendo, porque é um problema, vamos trazer para o diálogo, compreender sem aquele excesso de raiva. Deixa eu reformular a palavra e colocar como meta. Eu vou acabar com esse negócio de toalha em cima da cama. Vamos entender uma maneira de conversando, dialogando para resolver esse problema? Dentro da escola, estou tendo uma dificuldade com um colega. Vamos entender uma maneira, né, para eu reformular aquilo e fazer com que aquilo seja melhor. Esse é o nosso papel da motivação. Então, veja, você já trouxe aqui no slide anterior, o conhecer as próprias emoções, entendi o que eu estou sentindo. Depois, eu passo a lidar com as minhas emoções, isso tudo é inteligência emocional, tá? 5 pilares. Lido com as minhas emoções. Depois, eu motivo para eu não ser refém delas. Imagine que a tua emoção tem te dominado hoje. Com a inteligência emocional, você domina a emoção. Essa é a nossa proposta aqui. Que você consiga dominar os seus ímpetos, suas emoções negativas que te fazem mal, fazem com que você sofra como pessoa. E agora, chegamos nos 2 últimos tópicos. Esses vocês vão gostar muito, porque vocês vão poder usar esses 2 últimos tópicos aí na escola, aí no CMEI. Porque agora o tópico é, depois de me conhecer, lidar com as minhas emoções, motivar-me, eu vou olhar para fora. Eu vou reconhecer a emoção dos outros. Eu já entendi que as pessoas não têm o meu ritmo. Elas não fazem como eu faço. Então, deixa eu compreender o porquê. Vamos lá. Observe a linguagem corporal. Será que a pessoa não fez porque ela não está mal? Não está acontecendo alguma coisa com ela? Olhe para fora e veja como o outro está se sentindo. Perceba os movimentos dele. Pratique a escuta sem julgamentos. Imagine que chega alguém aí para você, um colega de trabalho, e diz assim, puxa vida, briguei em casa. Estou sofrendo muito. Aí você, achando que está ajudando, fala assim, se mexa, vamos, levanta, acorda. Ela não vai conseguir, ela não tem força para aquilo. Mas se você compreender o que está acontecendo, conta para mim, joga para fora. Você não vai estar julgando. Você vai estar olhando com os olhares dessa outra pessoa. Nessa hora o teu julgamento diminui a intensidade e você consegue se relacionar melhor com a outra pessoa. E aí você começa a validar os sentimentos dos outros, dos seus alunos, dos seus colegas de trabalho, das pessoas importantes para você. Só que para isso, primeiro você deve ter os primeiros passos. Lidar com as suas emoções. Quais são suas emoções e motivar-se. Agora, fica fácil de olhar para o outro. Não queira você apenas seguir o pilar 4 e o pilar 5 da inteligência emocional, se você não viver os primeiros. Os primeiros, para que a sua vida seja mais leve, seja mais fácil. Se você não viver, vai ser impossível você olhar para isso. Quando eu mostro esse slide para você, educador, e você vê como impossível esse movimento, é porque você não está conseguindo viver os 2 primeiros. Desculpe, os 3 primeiros. Então, para viver 4 e 5, reconhecer a emoção dos outros e agora lidar com os outros no pilar 5, né? A comunicação assertiva, a resolução colaborativa de conflitos, o respeito às diferenças, para que você viva esses 2 pilares. É imprescindível que você viva o pilar 1, o pilar 2 e o pilar 3. Vai dar certo. É possível. Só que se você não conseguir transmitir esse olhar para dentro para depois olhar para fora, você vai continuar vivendo um movimento difícil e complexo na hora de conviver com as outras pessoas. Então, a partir desses 2 últimos aqui pilares, né, reconhecer a emoção dos outros e lidar com relacionamentos, coloca uma meta. Se você estiver anotando ou estiver escrevendo aí no celular, coloca uma meta. O que você precisa fazer nos primeiros tópicos que você já fez, né? Reconhecendo as suas próprias emoções, com o outro. As pessoas que você tem mais dificuldade dentro de casa, né? Na família que você construiu, né? Teu esposo, tua esposa, teus filhos, e também na família que você veio. O que precisa ser feito para entender o outro, para parar de ter conflito? Conflito que não leva a lugar nenhum. Guerras que só saem feridos, não sai ninguém pronto, assim, com o peito estufado, pronto para seguir a vida. O que precisa ser feito?
Aí no trabalho, aí na escola, quais são suas metas de melhorar o seu relacionamento com o outro? O que tem que ser feito? É preciso compreender, anotar, colocar na meta, colocar no descritivo o que precisa ser feito. Né? E aí, para lidar com esses relacionamentos, lidar com eles, o que você precisa fazer? Né? Como é que a tua comunicação vai mudar? Você vai ter que falar com raiva de novo, quando alguma coisa sair do seu certo? Ou você vai parar, vai respirar, vai compreender o outro e vai mudar a forma de se comunicar. Se você se comunicava gritando, xingando, né, devastando o ambiente, agora chegou a hora de parar um pouquinho. Compreender que a sua comunicação tem que mudar, porque você está falando com uma outra pessoa diferente de você. Uma coisa que eu gosto muito de falar em palestras ou em treinamentos, quando eu falo sobre inteligência emocional. Sabia que a outra pessoa não lê a sua mente? Não lê a mente. Elas não conseguem adivinhar o que está passando nessa mente brilhante que é a sua. Então, muito possível que elas não estão fazendo aquilo que faz sentido para você, porque você não está contando para elas como se sente a partir daquilo. O que está acontecendo ali dentro. Mas contando como se sente, sem raiva, sabe? Sem dor. Sem aquela coisa de devastar o ambiente mesmo. Não. Conte como se sente. Dialogue entendendo que o outro precisa saber o óbvio que está na sua mente, através das suas palavras. Isso é inteligência emocional. É aprender que você precisa usar seus artifícios. Tudo que você adquiriu durante a vida, todo o seu QI, a sua parte cognitiva, para transferir isso para a inteligência emocional, entendendo de gente. Entendendo desde os seus alunos, né, e você que trabalha na escola também, como os alunos ali, a base do seu trabalho profissional, e também você que convive com as pessoas, com os adultos, e aprendendo que eles são diferentes, certo? E é dessa forma que nós chegamos em momentos, como chegamos agora, que fazem com que você repense. Veja, você passou a tua vida até hoje vivendo dessa forma, com essa dificuldade tremenda, né? Dificuldade tremenda de conseguir olhar para fora e olhar a beleza que tem na sua vida. Então aqui eu coloquei 3 aplicações, para a gente quase fechar, tá? Chegando na reta final. 3 aplicações da inteligência emocional. A aplicação da inteligência emocional, aqui cortou um pouquinho, mas não se preocupe. Né? Quer dizer, a inteligência emocional na educação. Nós temos 3 pilares. Esse pilar da aplicação, primeiro na sala de aula, depois no relacionamento com os colegas e depois no autocuidado. Veja, na sala de aula, e leiam também na escola como um todo, você que trabalha dentro do meio educacional, que é necessário criar ambientes emocionalmente seguros para a aprendizagem. Modelar comportamento emocionalmente inteligente. Ser inteligente, nessa palavra que está aqui no primeiro item, não tem a ver com a inteligência QI cognitiva, tem a ver com a inteligência emocional. Compreender de você para compreender do outro, para melhorar o relacionamento. Relacionamento com os colegas, uma colaboração efetiva e apoio mútuo, comunicação clara e respeitosa. Olha só, o óbvio tem que ser dito, tem que ser claro, tem que ser respeitoso. Né? Em alguns momentos eu chego em palestras e eu falo muito sobre isso, né? Guilherme, eu aprendi a ser sincera, eu aprendi a ser sincero. E, na verdade, você não está sendo sincero. Você está sendo grosseiro. Porque o sincero é tratar com respeito o outro, trazendo o que você está sentindo, está acontecendo com você. Então, tratando com respeito é diferente de só esbravejar. Né? Eu gosto muito dessa palavra devastar que está à frente. Ok? Então, é isso que você vai fazer com os seus colegas. Ser colaborativo. De repente, o outro está precisando um pouquinho mais de você do que você dele. Então, seja gentil com o outro. Seja gentil, seja tranquilo. E o terceiro item é o autocuidado. E aqui ele está em terceiro, mas eu garanto que como primeiro ele seria muito melhor. O terceiro item é estabelecer limites saudáveis. Práticas regulares de bem-estar. Olhe para você, educador. Olhe para você, pessoa. Olhe como você se sente nas situações. Perceba que é muito importante
você parar em alguns momentos e olhar para si. Perceber esses movimentos automáticos do seu dia e deixar de fazer com que eles dominem você. Eu gosto muito de usar, nos treinamentos que eu dou, né, a analogia ou a história do dragão. É como se essas emoções negativas fossem um dragão que nos domina. Acontece dentro de nós, aquele dragão mesmo, aquele que gospe fogo dos filmes, dos desenhos animados. Né? Esse dragão são as nossas emoções. Quando eu não conheço esse dragão, quando eu não conheço essas emoções, elas me dominam, porque elas são muito maiores do que eu. Elas tomam conta do meu dia, tomam conta da minha família, do meu amanhecer, né, do despertar do dia, tomam conta do meu desenvolvimento do dia, desenvolvimento profissional, tomam conta do retorno para casa quando a noite vem. Então, é como se fosse esse dragão mesmo. Quando você domina as suas emoções, ou pelo menos as conhece, você deixa de querer atropelar você mesmo por causa delas, atropelar as pessoas por causa dessa emoção. O dragão não te domina mais. Quem domina o dragão é você. É como se você domesticasse o dragão. Ele não é mais um inimigo. Ele não me domina. É eu que domino. Eu conheço as minhas emoções. Eu não quero que elas me tirem do meu foco. Eu quero ser um comandante da minha vida. E é exatamente isso que era a proposta para fazer com que você, educador, pensasse nessa manhã, nesses breves minutos. Para que, de alguma forma, tudo isso que foi dito, faça com que você pense, lá no começo de conversa que nós tivemos, né, como eu quero que seja esse semestre? Como eu desejo que seja? Ah, Guilherme, eu sei, eu quero muita coisa boa, mas eu não consigo perceber esse movimento, é muito difícil para mim, né? Já começa a melancolizar aquilo. Calma, olha para o que está acontecendo, coloca aquilo, escreve. Se você não escreveu agora, coloque lá qual é a emoção que mais me incomoda. Deixa eu reconhecer ela. Além de colocar a emoção que mais me incomoda, coloque o que eu sinto com ela. O que está acontecendo comigo? Depois, fale para você mesmo, o que eu tenho que fazer para lidar com essa emoção? Como eu faço para domesticar esse meu dragão que tem me dominado? Depois, o que eu quero melhorando essa emoção? Minha motivação para isso. Ah, eu quero salvar meu casamento. Eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor. Eu quero olhar para o meu trabalho e fazer a diferença. Eu quero ser o melhor educador que existe nessa escola, o melhor educador que existe nesse CMEI. Sabe? É minha motivação. Eu quero mirar alto para que eu consiga atingir os meus objetivos. O problema é quando você levanta pela manhã e já mira lá embaixo. Eu quero que o meu dia seja péssimo. É mais ou menos assim que você faz quando você reclama. Quando você joga para baixo as suas conquistas, tudo que você se transformou nesse tempo. Quando você reclama pela manhã, a sua motivação é zero. É claro que o seu dia vai ser péssimo. Então, é preciso querer ser melhor. E depois, uso o pilar 4 e 5. Aprender a reconhecer as emoções dos outros, entender como os outros são, para depois lidar melhor com ele. Ser empático. Essa é a nossa proposta aqui. Veja só. Nesse momento, caminhando para o final dessa nossa reflexão, breve reflexão, eu preparei aqui uma história muito legal. Uma história para fazer você pensar. Aqui nós temos uma história que vai, de repente, nortear tudo que você precisa fazer com esse conteúdo, com a inteligência emocional lá na tua vida. Veja, nessa imagem que eu estou transmitindo aqui para vocês, acredito que todos estão vendo, ela recorre a uma história que sempre chama muito a minha atenção. E é uma história que, quando preparava essa conversa, ela fez com que eu pensasse muito o quanto ela fazia sentido. De repente pode fazer sentido para vocês. É a história de um professor. Na verdade, uma professora. E o nome dela é Clara. Essa professora sempre se dedicou muito ao seu trabalho. E como dedicada que era, ela percebeu que ela só teria sucesso se ela refletisse algumas coisas. Tá louco? Muito difícil. Então, essa professora, depois de um dia muito difícil, alunos complicados,
né? Alunos jogando coisa dela, xingando. Alguns até atentos, gostavam da prof, né? Mas o pior, o desafio maior, doía muito mais. Então ela voltou para casa, no carro, chorando, né? sem sentido tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Chegou em casa, limpou as lágrimas, fez o que tinha que fazer e foi se deitar. A professora dormiu e por conta daquele dia tão tenso, tão difícil, ela sonhou. E ela teve um sonho, ela sonhou com uma rosa. Uma flor, né? Uma flor como essa aqui que está aqui. E tinha rosa, e tinha margarida, e tinha várias flores naquele sonho. E ela olhando de fora, todo aquele movimento de sonho ali, né? Aquelas flores bonitas, o céu se fechando, a chuva começando a cair. E ela percebeu que algumas dessas flores, elas eram quebradas com a tempestade. Caíam, quebravam o talo dela. Outras se dobravam, né? Mas ainda assim reclamando muito, aquelas flores. Prontas para o fim. De repente, no sonho dela, ela percebeu uma florzinha bem pequena que mexia um pouquinho com o vento, se adaptava àquela chuva e continuava. E no sonho, ela se surpreendeu com aquela flor e ela foi perguntar para a flor: ô Flor, mas por que você não está sentindo como as outras flores? Por que você está conseguindo sobreviver a essa tempestade tão doída, né? Tão firme que está chegando? E essa flor respondeu para a professora Clara, no sonho dela: é que a chuva me faz bem. A chuva me faz crescer. A chuva me alimenta. E aí eu tenho uma certeza que depois da chuva, a tempestade passa. E o sol vem. E aí quando o sol vem, tudo muda. E aí, escutando essa história da prof, né, que aquela flor conversava com ela levantou, pensando, ela colocou um sorriso no rosto para começar o dia, né? Depois que ela percebeu que aquela era a grande mensagem que ela precisava ter, ela colocou um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que vocês também podem estar fazendo isso agora, se vocês quiserem, colocar um sorriso no rosto e lembrar que está recomeçando. Depois daquela tempestade, a florzinha aprendeu a se adaptar e viu que a chuva faz bem. Não precisa fazer mal. Então a prof voltou para a escola, depois daquele dia difícil que tinha acontecido, de tempestade. Olhou para aqueles alunos mais difíceis e percebeu que cada um tinha a sua história, cada um tinha o seu jeito. E aqueles bravejar tinha outras coisas por detrás da história daqueles alunos. Ela olhou para os alunos, entregou o melhor, compreendeu, fez como a florzinha que se adaptou à chuva. E um daqueles alunos que era problemático, percebeu que a professora não brigou, não foi rude, acolheu ele. Ficou esperando na porta quando todos saíram e a aula acabou. E antes de sair, esse aluno esperou todo mundo sair, porque ele tinha que ser o durão. Pediu para dar um abraço na professora, deu um abraço nela e disse: muito obrigado, prof, porque você não desistiu de mim. Porque você quis que eu ficasse ainda, que eu tivesse jeito ainda. E essa é a grande mensagem para hoje, educador. É que você faça como a professora Clara. Perceba que com a inteligência emocional, com aprender sobre as suas emoções, aprender sobre a emoção dos outros, você vai conseguir salvar muitas vidas ainda. Melhorar muitas histórias. Seja de alunos que estão sedentos por ser ou se transformar em uma pessoa melhor. Seja por colegas de trabalho que em alguns dias estarão como aquelas flores que estarão sendo dobradas por causa da tempestade. Seja a florzinha que se adapta. Faz com que a chuva alimente com a certeza que no outro dia o dia de sol chega. É com essa breve história em que nós fazemos com que o seu período de
segundo semestre desse ano de 2025, desse ano desafiador para o educador, possa ser diferente. Possa ser um ano de recomeço. Olhar para dentro para depois olhar para fora. Melhorar o seu relacionamento consigo mesmo para que depois melhore seus relacionamentos com as outras pessoas. Seja essa inspiração, seja a transformação e seja como a florzinha. Floresça depois da tempestade. A tempestade passou, educador. A tempestade passou. Já foi. Dia de sol hoje. Choveu ontem, claro. Mas hoje é dia de sol. É dia de mudar a tua visão para as suas coisas e as coisas dos outros. Não tenha medo de recomeçar. É sempre hora de enfrentar desafio, se ajeitar, se arrumar, ficar toda bonita, todo bonito e começar com força. Usando essa chuva, que veio sim, que usou de tempestade, mas chegou a hora de recomeçar. Floresça, educador. Faça a diferença. Muito obrigado à Secretaria de Educação de Guarapuava pela confiança, mais uma vez, em nosso trabalho. Obrigado a todos os envolvidos que fazem com que você educador, que nos acompanha, possa, de fato, recomeçar em grande estilo. Como alguém que, depois da tempestade, depois dos dias difíceis, começa um lindo semestre, cheio de força. Faça a diferença, mas faça por você. Faça por você. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado à equipe que nos ajudou aqui com a técnica. E também obrigado a você que nos acompanhou aí de onde quer que você esteja. Grande abraço. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, você, Guilherme, queremos agradecer a nossa secretária de Educação, Rosana, por ter nos oferecido esse momento, por ter proporcionado essa palestra com o Guilherme, e agradecemos você, Guilherme, um menino. Eu falei para ele antes do nosso momento da live, um menino, né, que nos trouxe palavras de motivação, palavras de esperança. É isso mesmo, gente. Vamos seguir esse segundo semestre com essa esperança. Obrigado por lembrar que nós controlamos os nossos dragões. Vamos aí cuidar do nosso dia a dia. Quando for hora de parar, vamos respirar e nunca esquecer que depois da tempestade vem o sol novamente, temos um novo dia aí pela frente. Estamos juntos nessa. Agradecemos a vocês, professores, educadores, diretores, todos os nossos profissionais da educação. Vamos juntos fazer uma educação melhor para as nossas crianças. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um feliz segundo semestre.